Olá, meu povo, aqui é o professor Douglas. A gente está fazendo aqui um curso de ética. Eu falo curso porque assim as nossas aulas estão tendo uma sequência bacana até o final dessas aulas, tá? Até o final dessas horas aí, você vai estar aí preparado para qualquer prova de concurso no campo da ética, beleza? A gente já viu conceituação de ética, moral, valor moral, caráter, senso moral, consciência moral, o que é um juízo de fato, o que é um juízo de valor, como que os juízos de valor se dividem em juízos de gosto e princípios éticos, juízos éticos, e como que se fundamenta, como que se relaciona isso nos três campos, né? Indivíduo, coletivo, sociedade. Vimos a dimensão que a ética tem, a dimensão e o campo que a moral tem. E vimos o campo mais íntimo do valor moral ou caráter. A relação entre etiqueta e ética, principalmente ética do trabalho. Terminamos aí com alguns exercícios, fazendo uma revisão, mostrando a relação de moral com leis jurídicas, tá? A gente já viu tudo isso. Se você chegou até aqui, você prestou atenção no resto do curso, você já entendeu bastante coisa de ética, tá? Bastante coisa, já dá para você se safar aí em muitas provas. Só que assim, antes da gente entrar agora em regras deontológicas e pragmatismo, utilitarismo, em campos da ética em si, eu acho que é bem mais interessante a gente gastar um tempo com história da filosofia da ética. Vamos saber como a ética surgiu. Quais são os primeiros filósofos éticos, a história inteira da ética, tá? Isso é um curso muito bacana porque eu digo para vocês, olha, filosofia em si já é uma disciplina que ela tem um sabor diferente, né? Ela tem esse sabor diferente porque ela trabalha com esse sentido de curiosidade, espanto que a gente tem. Eu falo sempre que fazer um curso de história é muito bacana porque você entende como aconteceu, né, todas as coisas até chegar o que a gente vive hoje. Mas fazer um curso de história da filosofia é entender o que está por trás dos fatos, cara. Entender os caras que pensaram e foram os motores das grandes revoluções, das grandes mudanças. E fazer um curso de história da filosofia da ética é mais que isso. Você lembra o que estuda ética? Você lembra? Ética estuda pessoas, ações? Não. Estuda o quê? Valores. Valores e princípios que estão por trás da ação. Agora imagina, cara, imagina você estudar a história da ética e entender, de verdade, entender o que está por trás da ação, ou melhor, o que está por trás dos valores por trás da ação. Você vai entender como os gregos viam o mundo e como que eram os valores dos gregos. É isso que a gente vai falar aqui. Como que teve um choque entre a Grécia e o cristianismo. O cristianismo, cara, trouxe uma nova visão de ética, de virtude, de moral. A gente vai entender essa transição, tá? Depois vamos entender o antropomorfismo da período moderno e aí o utilitarismo, pragmatismo, vamos entender um pouquinho a revolução que o Kant vai fazer. E aí sim, com a ética deontológica do Kant, a gente vai falar de regras deontológicas, é um termo kantiano, tá bom? Então assim, é uma viagem que a gente vai fazer agora. Uma viagem em todo sentido, mas é uma viagem principalmente na história da filosofia. Uma parte até mais lúdica. Às vezes aqui você não vai ver agora nessa parte tantos exercícios de filosofia e ética, tiradas de prova, não é isso, tá? Porque agora é uma questão mais histórica que vai te dar essa base. Para você que gosta de direito, mais ainda, cara, que a gente vai falar bastante do que fundamentou o direito. Para você que gosta dessa parte jurídica, para você que gosta de filosofia, vai ser assim, ó, uma coisa muito boa, muito prazerosa de se acompanhar, tá? Prometo para vocês uma aulinha bacana aqui nas próximas horas, próximas aulas que a gente vai estudar a história da ética. Estão divididas aqui, ó. Primeiro momento a gente vai falar de ética grega, tá? Como que os gregos pensavam os valores e os princípios. Depois a gente vai ter cristã, ética cristã.
e ética moderna e contemporânea. Quando eu falo de ética moderna, chegando até Kant, já está ótimo. E depois disso vamos falar um pouquinho de regras deontológicas e beleza, nosso aí tá prontinho. Você vai estar com o conteúdo na ponta da língua, cara, te prometo. Só que, claro, eu exijo aqui a sua atenção. Você tem que me dar atenção. De verdade, eu já falei pra você, vou repetir. Aula de filosofia e ainda mais de ética, cara, não dá no decoreba. Você tem que internalizar, sabe? Você tem que internalizar o conhecimento. Como que é internalizar? Quando você já sabe, de certa maneira você sabe a prática disso. Você sabe mais ou menos como funciona a prática disso. Então, assim, quando o conhecimento está internalizado, você não se trata de uma decoreba, uma prova. Não, você pegou a coisa, cara. Você teve o feeling da coisa. Você pegou e aí só basta aparecer a situação que você resolve. Essa é a ideia, tá? Até o final você ter esse curso de História da Ética aí para você encarar qualquer concurso público que caia temas ligados à ética. Entender de uma vez por todas o que é ética. Entender já, lembrando que a gente já falou aqui. Vamos lá. Tudo que a gente falou aqui, né, ética, moral, valor moral, isso aí foi construído lá no final do século XIX, que isso realmente vai tomar esse corpo que a gente tem aqui, e eu dei esse mastigado para vocês, isso, sabe? No século lá XIX, final do século XIX, mas agora a gente vai começar do começo, cara. Aqui não tem nada pronto, os primeiros filósofos, as primeiras civilizações, beleza? Vamos falar de ética grega, que é a aula de hoje. Ética grega. Eu preciso que você entenda uma coisa, cara. Não tem como você entender filosofia grega sem antes você pensar um pouquinho como pensavam os gregos. Olhar o mundo como os gregos olham o mundo, tá? Um grego, ele tinha uma visão muito diferente de você, que provavelmente tem uma visão mais cristã, como todos os ocidentais em geral. O grego, ele tinha uma noção de bem, certo e errado muito diferente. Então, com isso, uma visão ética muito diferente. Ele tinha uma visão de mundo diferente. Um mundo para o grego era uma outra coisa. A relação que o grego tinha com a mitologia, com as coisas em geral, né? Então, assim, a gente tem que se transportar um pouquinho. Como que um grego via o mundo. É muito diferente do que a gente, do que nós vemos. Vamos começar aí falando de filosofia, ou melhor, falando de mitologia e ética. Acho que não tem uma outra maneira de falar, senão através da relação entre mitologia e ética. Tá? A gente tem que falar um pouquinho, então, do que é o mito. O que é o mito? O que é o mito? Aqui nós temos a imagem do Narciso, né, um mito muito conhecido aí. O que é um mito? É muito comum você ouvir falar que o mito ele é uma coisa, hoje em dia mesmo, uma coisa mentirosa. Hoje em dia essa palavra ganhou sinônimo de mentira, né? Um amigo seu fala assim, lá onde minha avó mora tem até lobisomem, de tão interior que é. Fala, não, lobisomem não, né, cara? Lobisomem, isso aí é mito. O que você quer dizer quando você fala isso é mito? Você está falando que isso é mentira. A gente usa a palavra mito como sinônimo de mentira. Tá? Então, assim, eles acreditavam, os gregos eram muito trouxa, professor. Eles acreditavam, por exemplo, que, que está chovendo porque uma deusa está chorando. A deusa chora e por isso chove. E aí, então, você vê como que os gregos tinham um pensamento primitivo. E aí vem sempre uma pessoa e diz, e aí veio, o professor de filosofia chega para você às vezes e diz, e veio a filosofia e resgatou a humanidade do mito. Não, tá? Só para ser breve, assim, olha, o mito não é uma mentira, não é nada disso. O que é o mito? O mito revela como o homem não pensa o mundo, mas como o homem sente o mundo, cara. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, estamos voltando muito no tempo aí, tá? Antes até da Grécia Antiga. Imagine um homem das cavernas. O cara, toda noite, durante toda a sua vida, ele ficou dentro de uma caverna à noite. Durante o dia ele saía, não estou falando do mito da caverna de Platão não, tá? Vamos lá. O cara ficava durante o dia na caça, fora da caverna, caçando. Quando chegava à noite, começava a escurecer, ele ia para a caverna dele, porque era perigoso, beleza?
E aí com 20 e poucos anos de idade acontece alguma coisa na caverna, um animal entra e esse cara no meio da noite sai. Pela primeira vez, cara. Ele sai da caverna. Esse cara pela primeira vez ele vai olhar para o céu e ele vai olhar além das estrelas, ele vai olhar a lua pela primeira vez, cara. Qual você acha que seria a relação dele com a lua? Ele vai olhar aquilo lá, ele pode pensar, nossa, vai cair esse negócio na minha cabeça, meu Deus, essa bola aí. Mas depois de um tempo ele fala, não vai cair. Peraí, essa bola, cara, nossa, ela parece um pouco com o quê? Com o que tem de dia, que é o sol. Deve ser irmão do sol ou irmã. É bonita, ela está iluminando a noite, deve estar me protegendo. Deve ser uma deusa. Você vê que quando ele fala é uma deusa, a lua é uma deusa, ele não está explicando a lua. O mito ele não quer explicar as coisas. Tá? Ele não está explicando o que é a lua. Esse cara está, na verdade, através do mito, entenda, acompanha aqui, ó, ele está mostrando como ele sente a lua. Você está entendendo, cara? O que é o mito? O mito ele revela uma coisa muito profunda do ser humano. Por isso que o mito é fantástico. Se eu começar a contar mitologia aqui, eu garanto que por mais que você tenha coisas para fazer, você vai querer ouvir. Essas histórias são muito legais e nos tocam. Sabe por quê? Porque a mitologia, quando ela realmente é um mito, quando ela fala de algo profundo, ela está falando de como o homem sente o mundo. E você entende, cara, isso fascina a gente, entende? Então, assim, o mito ele é fantástico. Não entenda o mito de maneira nenhuma como uma coisa ultrapassada, beleza? E o mito é, sim, a primeira relação do homem com o mundo. Tem racionalidade no mito? Existe racionalidade, mas o mito não é um paradigma racional, não é um parâmetro racional, beleza? Então, a gente pode dizer que a primeiríssima maneira que o homem aprendeu a se relacionar. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, é o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, o melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, em menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. Clique lá.